esta terça-feira, dia 14 de maio. Bom, conforme anunciado, antes do intervalo comercial, vou bater um papo agora com o Maico Valé. Maico Valé, que já tem uma parceria longa com a gente, né? Mais de 2 anos, né? Aqui com a gente. 2 ou 3. 3 anos, eu acho, né? E que o Maico já colabora aqui com o nosso programa, com o Momento do Brinde, todo sábado, né? Ele que é escritor, né? Pesquisador do mundo dos vinhos e sempre traz aqui boas notícias, né, a respeito dos vinhos, né, notícias, curiosidades, né, dicas a respeito do mundo dos vinhos. Mas ocorre que o Valé é gaúcho, está vivendo na pele os dramas, né, causados pelo momento pelo qual o Rio Grande do Sul passa, né? A gente está vendo, acompanhando de longe aqui, mas com muita aflição, né? As enxurradas que tem acontecido por lá, né? As cheias dos rios com tanto volume de chuva e tanta devastação, lá no estado gaúcho. E a gente vai bater um papo com o Valé hoje sobre outra perspectiva, né? Falando de fato sobre o cenário que se encontra lá nesse momento. Valé, muito bom tê-lo aqui conosco. É uma pena que seja com essa circunstância, né? A gente já falou de tanta coisa legal, já falou de vinho, mas a gente vai precisar falar hoje de algo que não é muito agradável, que é a situação pela qual vocês estão passando aí. Desde o dia 27 de abril, áreas do Rio do Pardo, na região central do estado, já sofriam, né, com fortes chuvas de granizo. E eu conversava na interna com você aqui, você falava que a situação já começou a dar indícios que poderia se agravar em setembro, né, do ano passado. Em setembro passado, a situação, a gente já teve uma situação muito complicada por aí e agora chegou em maior proporção. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, traçasse essa linha do tempo para chegar até agora, porque na sua família você já teve, já tinha sentido isso na pele já em setembro. Bom dia, e a gente deseja dias melhores para vocês aí, viu, amigo? Bom dia, minhas amigas, meus amigos. É isso aí, preferimos, né, falar de vinho, né, Fernando? Vinho e relações e amigos e fazer amigos, amizades até através do vinho, mas é impossível a gente não falar do que está acontecendo aqui e por mais que às vezes as imagens, as redes sociais, né, a TV às vezes mostrem imagens do que está acontecendo, ainda assim não consegue se passar o tamanho da tragédia, não consegue se verdadeiramente fazer as pessoas sentirem o tamanho da tragédia que está acontecendo aqui. E sim, como a gente dizia, é importante a gente falar que esse aviso que está acontecendo agora já teve um aviso em setembro do ano passado. O nosso estado, que se chama Rio Grande do Sul, né? Ele tem vários rios importantes. O rio ele é um elemento talvez o mais importante e eu acredito que nós todos, a população, talvez não tenha dado a devida importância para eles, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Quem nasce no Sul nasce ouvindo a história da enchente de 41. Então, não dá para dizer que é uma coisa, né, uma surpresa o que está acontecendo agora, né? Porque em 41 a gente teve a enchente histórica e nas últimas décadas a gente sempre houve enchentes de rios que transbordam, rios que, enfim, que se comportando de forma diferente durante esses anos, né? E em setembro talvez tenha sido o maior alerta, porque basicamente uma coisa muito semelhante, um fenômeno muito semelhante do que está acontecendo agora aconteceu em setembro, que foram chuvas muito volumosas, vamos dizer assim, em afluentes do Guaíba, né? Especialmente ali na Serra, especialmente no Rio das Antas, o Rio Taquari, que são rios que se ligam, né, e acabam chegando no Jacuí, e o Jacuí acaba chegando no Guaíba, né? Então é uma teia de rios, né, que em algum momento acabam se comunicando, e em setembro o mais afetado foi a região do Vale do Taquari, o Rio Taquari, Rio das Antas, um pouco da Serra Gaúcha, né? E os meus pais moram em Roca Salles. Roca Salles é uma cidade do Vale do Taquari, pequena, cerca de 10 mil habitantes, e ela foi devastada. Foi uma cidade que realmente
cerca de 90% da cidade teve totalmente inundada, por alguns dias, uma semana sem água, sem luz, telefonia muito difícil. Então a gente viveu esse drama em setembro. Junto com Roca Salles, Mussum, Encantado, Estrela, Lajeado, todas essas cidades já tinham sido severamente afetadas, já tivemos mortes naquela oportunidade, né? Essas águas desaguaram no Guaíba, chegou a se fechar comportas em setembro, até um sinal de alerta aqui na região metropolitana, mas ela não teve, não chegou em tanta força, em tanto volume para invadir a cidade. Então, de certa maneira, foi uma tragédia que ficou lá naquela região, ficou mais na região do Vale Taquari, né? E agora a gente viu repetir, né? A gente viu repetir esse fenômeno muito semelhante, com mais afluentes, né? Com mais rios transbordando e um volume bem maior chegando aqui na capital, né? Eu brevemente vou só, né, o que a gente vinha comentando em setembro. Eu fiquei 48 horas sem comunicação com meus pais, aí imprensa, ninguém conseguia chegar lá, né? Tipo, exército, ninguém conseguia chegar até a cidade, aquela região ficou ilhada. E aí eu peguei de carro, acabei saindo daqui sozinho e, enfim, enfrentando muita dificuldade, uma viagem de 1h40, eu levei 3, 4 horas, cheguei lá e era uma cidade devastada, parecia que tinha caído uma bomba, não tinha mais asfalto, as postes caídos, poucas casas em pé, então foi uma cena muito triste, que eu me lembro até hoje, foi impactante. Parte do rio ainda atravessava a cidade, atravessava as ruas da cidade, e foi muito triste. Eu fiquei lá, fui mais um dia, ajudei na limpeza lá. Foi muito triste acompanhar o que aconteceu naquela cidade de 10 mil habitantes, numa cidade de 10 mil habitantes. E agora a gente tem mais de 400 cidades atingidas, muitas no mesmo estado, e a gente tem momentos diferentes, né? Aqui em Porto Alegre agora a gente está alagada, né? A gente tem parte da cidade submersa ainda. Começava a cair, chegamos em 5,35 metros, o rio começou a baixar, chegamos em 4,60 semana passada. Esse final de semana tivemos um repique, mais chuvas na região do Vale Taquari, e aí mais inundação por lá, nesse sábado e domingo. E ontem já começou a subir de volta as águas do Guaíba, então a gente tem uma situação que ainda não está resolvida, porque a gente tem essas cidades que foram alagadas em dia 1, dia 2, voltaram a ser alagadas agora sábado e domingo, e estão secas, entre aspas, né? Mas as pessoas vão começar a limpar hoje já de novo as cidades. A gente tem Porto Alegre, região metropolitana, que ainda está abaixo da água, que não tem o que fazer, as pessoas estão em abrigo. E a gente tem um outro momento, que são as cidades da região sul, que estão começando a alagar. Começaram a alagar sexta, sábado, que é Pelotas, Rio Grande, são cidades grandes, né? E também estão, vamos dizer, iniciando essa inundação que começou semana passada na região metropolitana. Então não é um momento fácil, é um momento de várias crises para se administrar, que estão em momentos diferentes, né? E a única coisa que a gente sabe é que ainda tem muito estrago para descobrir, né? Os números de ontem são 147 mortes, 120 desaparecidos. Provavelmente esse número não vai parar aí, porque, como eu disse, são crises diferentes no mesmo estado, né? Então, o que resta para nós agora é ajudar. Eu tenho dito, ajudar não é uma escolha, Fernando. Ajudar não é uma opção. Ajudar é uma obrigação de todo cidadão brasileiro. Hoje tem a obrigação de ajudar aqui as pessoas do estado, né? Porque é um volume muito grande de gente desamparada. Então, o que nos resta é ajudar as diferentes iniciativas, como é possível, e rezar. Rezar porque foge do controle humano o que está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Desde que começou tudo isso, Valé, como é que tem sido viver, você entrar em Porto Alegre, né? Viver aí em Porto Alegre. Primeiro, eu queria que você falasse da sua situação desde então, né? A região que você está, me parece que não foi afetada, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, a região que você mora. E a gente fala da necessidade de enviar mantimentos. A gente sabe que a questão não passa longe
de ser apenas econômico-financeira. Tem muita gente que tem dinheiro para comprar e não consegue, né? Porque supermercados foram alagados, porque os locais onde se compra comida, onde se compra papel higiênico, onde se compra água mineral, estão fechados, estão alagados, estão afetados pela enxurrada também, né? Como é que tem sido viver aí? Até para comprar mantimentos, até para conseguir tocar a vida dentro do possível. Como é que tem sido desde esse começo para você aí? É uma tragédia que não escolhe classe social, Fernando. É uma tragédia que a gente vê muitas vezes, inundou uma região ribeirinha ali, inundou, né, uma região periférica com menos condições. Não é o caso aqui, né? Aqui a gente tem regiões enormes afetadas. E muitas delas foram alagadas não diretamente pelos rios, pelo Rio Guaíba, por exemplo, né? Mas como o sistema todo de proteção colapsou, a água em muitos bairros começou a verter pelos bueiros, né? Então, muita água veio por tubulações internas e alagou bairros inteiros, né? O que aconteceu? O meu bairro aqui, ele não alagou. Ele tô a cerca de 4, 5 quadras daqui, a gente já começa a ver ruas alagadas, né? Mas nos primeiros dias, praticamente toda a cidade ficou sem água potável, né? Sem água encanada, porque as bombas do departamento de águas parou de funcionar, né? Hoje ainda, se eu não me engano, são 45 bairros sem água. Muitos bairros com falta de luz, né? Então, esse primeiro momento, dá para dizer que todo mundo foi afetado, ou pela falta de luz, ou pela falta de água. E hoje, se tu for no supermercado tentar comprar água, tu vai ter dificuldade. Há muito desabastecimento nos mercados, né? Então, há 5 dias, mais ou menos, começou a chegar mais ajuda, né? Por exemplo, ontem a minha esposa foi no mercado e ganhou. Isso é legal a gente falar, porque são iniciativas assim que fazem diferença, né, na ponta mesmo. Ela ganhou água enlatada pela Ambev, no movimento da Ambev, que parou de engarrafar, enlatar suas bebidas e começou a colocar água dentro dos seus produtos, e aí ganhou isso no mercado, né? Então a gente começa, uns 5, 6 dias a gente começou a ver movimentos assim, mas antes disso água era item de luxo, que é muito difícil achar água aqui no mercado, né? Então, hoje, praticamente, ninguém está com a rotina normal, né? Não tem rotina normal hoje, né? Porque falta água, tu tem várias cidades, regiões das cidades que tu não consegue entrar, que estão paradas, né? Vias interditadas, e o acesso à capital, ele ainda está muito restrito, né? A gente tem a maioria das saídas da cidade, elas estão alagadas. A principal delas, a do aeroporto, né? Aqui é um cartão postal nosso, onde tem um laçador, aqui o aeroporto, ali está abaixo de água, né? Então, tu tem mais esse dificultador, tá tentando se ver algumas soluções por aeroportos que não eram civis, né? Por exemplo, a base militar de Canoas, o aeroporto de Caxias recebendo mais voos, mas mesmo assim, sair da região metropolitana hoje está muito complicado, está muito difícil. A gente tem 2 rodovias mais importantes. O prefeito, nos primeiros dias, indicou para as pessoas irem para o litoral, porque a Freeway era uma das que poderia se acessar, né? A rodovia que vai dar acesso ao litoral aqui gaúcho. Então, já falei com amigos que estão lá, que falaram, olha, parece veraneio, né? Que na época do veraneio o gaúcho enche as praias. Então, as cidades lá estão cheias também, né? Não tem desabastecimento, por enquanto, mas tu já nota a cidade com um pouco mais de... menos movimento, menos gente andando pela capital, né? Então, a gente tá nessa. Cada dia... como é que diz? Ouvindo rádio, vendo qual é que é a próxima ação do governo e tentando planejar o dia seguinte, porque não dá para planejar a muito longo prazo, a gente não sabe quando vai ser reestruturado. Já ontem mesmo eu vi um representante do aeroporto que tinha dado um aviso que o aeroporto estaria fechado até o 30 de maio, até o final do mês, e ele já disse que isso é uma questão mais de processo informativo da área do aéreo, né? Porque na verdade não vai reabrir em junho, então a gente não tem perspectiva de reabertura cedo do nosso aeroporto. Então, em resumo, é isso. É uma capital sitiada, ilhada, né?
esperando rezando para os céus para parar de chover, e ao mesmo tempo com muito voluntariado na rua, com, né, ajuda chegando de outros estados, isso é importante a gente falar, uma ajuda que demorou alguns dias. Eu acho que as pessoas demoraram a acreditar no que estava acontecendo, e agora as pessoas veem, não, peraí que a gente tem uma catástrofe grande acontecendo lá, né? Então, em resumo é isso, não é uma vida normal, Fernando. Não tem como ninguém estar aqui no estado e estar vivendo uma vida normal, né? Pois é, e eu imagino até que para trabalhar tá difícil também, né? Enfim, a gente tem essa situação de mapeamento da cidade agora, por conta dos alagamentos, né? Você, para chegar a algum lugar, o caminho muitas vezes muda mesmo, porque você tem uma região que está alagada, você tem que passar por outra, ou às vezes não dá para chegar mesmo, né? Empresas que estão sem funcionar porque estão em lugares alagados. Como é que tá a vida para conseguir trabalhar desde então? Você pessoalmente, por exemplo, né? Você mora numa situação, tá numa situação até que tá 4, 5 quadras do alagamento, você não foi afetado diretamente pelo alagamento, mas pelas consequências dele. E para trabalhar, para tocar a vida, tá sendo possível para você e para pessoas que você conhece, como é que tem sido isso? Porque a gente tem a situação da dificuldade da chuva, mas tem a necessidade também dos compromissos profissionais de cada um, até porque tem os proventos, né? Os boletos vão chegar no final do mês para todo mundo. Vamos lá, tem muita gente que tá com a vida paralisada, né? Quem teve que ir para dentro do abrigo hoje não tem o que fazer. Tem muita empresa, comércio, por exemplo, de rua, que está fechado, que não tem como operar, né? Então, tu tem aí uma parte importante, relevante da população que está paralisada. Não tem nem como trabalhar, nem como ir para sua empresa, nem para circular, que realmente saiu com uma sacola de roupa de casa. Então, para esse pessoal, a vida está paralisada, está contando com boa vontade de voluntariado, de governos para poder se alimentar e ter um teto para dormir num abrigo. São muitos abrigos aqui, né? Por exemplo, a igreja que eu frequento, uma igreja católica, que abaixo da igreja eles têm um salão paroquial que fiquei sabendo no domingo, que eles estão abrigando 67 pessoas. Então, onde tu vai, tu tem essa situação. O ginásio de esporte está abrigando não sei quantas pessoas. A universidade está abrigando 500 pessoas. Então, a região aqui metropolitana se tornou isso. Todas as áreas que era possível abrigar pessoas estão servindo de abrigo hoje em dia. Então, para essas pessoas, a vida está paralisada, torcendo que as águas baixem e comece o processo de limpeza que já está acontecendo no interior, na Serra Gaúcha, né? Agora, falando particularmente, nós aqui e muitas empresas, o que fizeram? Voltaram a um plano pandemia, né? Plano pandemia é aquela, olha, todo mundo em casa, tentando trabalhar home office na medida do possível, né? E vamos aguardar restabelecer pelo menos as principais vias, né? Então, essa tem sido uma solução de muitas pessoas e empresas, né? É tentar fazer o trabalho remoto para as coisas não pararem, para pagar os boletos. Tem gente, às vezes, tentando abrir seu comércio ainda com muito risco de alagamento. O que a gente vai dizer, né? É a pressão dos boletos chegando, né, Fernando? Então a gente também não pode impedir isso, né? Mas a verdade é essa: tem uma parte da população paralisada e uma parte que está tentando se adaptar aí, muito com home office, muito com teletrabalho, né? E tentando evitar essas vias, né? É um momento que lembra muito a pandemia, aqueles primeiros dias de pandemia, né? Com a diferença que agora tem muita gente que não tem casa para ir, né? Que não tem como trabalhar de casa porque já não tem mais casa, né? É muito triste a situação, viu? A gente fica angustiado de ouvir isso, imagina de estar passando na pele como você está passando. Valer, para encerrar, eu queria que você trouxesse um relato daí de dentro também, né? Do olho do furacão, como a gente fala. Aqui na Bahia, a tantos quilômetros de diferença, a impressão que nos passa é de que quem está socorrendo o povo gaúcho é o próprio povo gaúcho, né? E claro,
a solidariedade do restante do país. O que parece é que o povo está carregando o Estado nas costas, no sentido de que quem vai levar o donativo, de fato, é uma pessoa que está ali como voluntária, quem está recebendo, né, essas doações. Há uma união muito forte do povo gaúcho nesse sentido, né? Ao que parece é isso. Até então, a impressão que a gente tem daqui de que governos, de modo geral, não passaram muito do discurso, não passaram muito da conversa bonita. O povo mesmo é que está fazendo a diferença. É mais ou menos por aí. Como é que você está sentindo essa situação em relação assim, o que o governo tem feito e poderia estar fazendo e o que o povo mesmo está fazendo e assumindo esse papel? Fernanda, é impressionante essa mobilização social, é impressionante, é emocionante também ver o que está acontecendo, principalmente nos primeiros dias, né? E de novo, daí falando, né, uma particular, assim, o que eu vivi em setembro com meus pais lá em Roca Salles, né? Eu pude estar ali, chegar nos primeiros dias após a tragédia, e eu me lembro de, naquela época, voltar muito preocupado. Eu voltei preocupado para casa, falei para minha esposa quando cheguei em casa, olha, não tem exército, não tem polícia, não tem poder público na rua e é só o povo andando para um lado e para o outro, tentando limpar a casa. Eu lembro que em setembro eu fiquei muito preocupado. E eu tive a mesma sensação nos primeiros dias de maio agora. O que parecia que era muito pouco poder público na rua e muita gente voluntariado tentando se ajudar. Então, os primeiros dias, essa foi a percepção e eu converso com as pessoas e eu vejo que a maioria falava disso, né? Os primeiros dias foi a frase que tu falou, o povo pelo povo. É realmente as pessoas botando, né, se jogando na água para salvar pessoa, para salvar cachorro, gato, pet, e a gente tem histórias muito comoventes dessa solidariedade, né, e dessa empatia das pessoas tentando salvar umas às outras. E até hoje a gente vê quando a gente fala com alguém sobre olha, o que tu perdeu, né, como é que tá a situação. A pessoa fala o que perdeu com tristeza, mas sempre fala, não, mas eu quero ajudar o meu vizinho que já não tem mais nada. Então, as pessoas sempre se preocupando, mesmo tendo perdido, se preocupando com aquele que perdeu mais, né? Então, isso é de sensibilizar. A gente vê hoje mais pessoas de fora do estado com essa mesma intuito, né? Mas a gente tem que ser justo que nos últimos dias tem vindo muito apoio, o exército, militares, nos últimos dias, especialmente aí nos últimos 5, 6 dias, um movimento muito grande, então, de vários órgãos, né, eu já vi na rua a polícia de Minas Gerais, a polícia enfim, outros estados, né, chegando aqui e botando a mão na massa. Então, óbvio, ainda a maior parte das pessoas com a mão na massa são dos voluntários. O número de iniciativas solidárias impressiona. Tudo que tu possa imaginar de campanha, de centro de doação, de rifa, enfim, são... Até aproveitando que posso compartilhar uma ação que é de uma entidade que eu tô ligado, a Associação Brasileira de Sommeliers, né? Associação Brasileira de Sommeliers, profissionais do vinho, é uma das associações que está fazendo ações, iniciativas solidárias. Elas estão promovendo um leilão beneficente de vinhos brasileiros raros, uma coisa inédita no Brasil, nunca teve isso. Então, tentando juntar né, a comunidade do vinho em prol de atingidos da enchente, né? Estão promovendo esse leilão, toda renda convertida para enchente, para 2 outras entidades que estão apoiando os atingidos pela enchente, mais na região da Serra Gaúcha, né? Então, o site é absrs.com.br/novidades. Então lá tu pode entrar, te informar e dar um lance num dos vinhos com toda essa receita diretamente convertido para os atingidos da enchente. Então essa é uma ação muito bacana, mas a gente está vendo várias entidades, várias associações, grupos de amigos fazendo esse tipo de iniciativa. Então isso é tocante, sensibiliza, porque a gente vê que ninguém está ficando de mãos presas. E como eu disse,
Hoje ajudar não é uma opção, não é uma escolha, é uma obrigação de todo mundo. Ajudar de várias maneiras, de todas as maneiras, de maneiras diferentes, e ajudar hoje, amanhã e nos próximos meses, porque a crise ela inicia agora, mas a quantidade de pessoas que estão sem casa e quando voltarem para o que sobrou da casa vão ver que não tem nada, é muito grande. Então talvez é um alerta, assim, se eu puder fazer para as pessoas de fora do estado que às vezes não conseguem visualizar isso, né? É que a gente tem um problema muito grande ali na frente, que é onde essas pessoas vão morar, como essas pessoas vão se sustentar nos próximos meses, né? E já não tem, muitas delas não têm mais emprego, né, Fernanda? Como a gente estava dizendo antes, a empresa fechou também, acabou. Então, enfim, é um problema que vai ter que ser enfrentado. Então, essa onda de voluntariado e solidariedade, a gente reza que continue, porque a gente precisa alguns meses dessa força, dessa energia de todo mundo, né? Sem dúvida. Valé, eu quero agradecer, né, a disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui. Imagino como tá difícil a vida para você aí, ainda assim separou, né, um tempinho para conversar com a gente, para poder explicar tudo o que tá acontecendo de dentro, né, mesmo do Rio Grande do Sul. Desejar dias melhores, viu, amigo? Toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, que é um povo guerreiro, a história mostra isso, né? Enfrenta um dos maiores desafios da história agora. E a gente espera que isso passe o quanto antes. Primeiro que os céus ajudem, né? Que as chuvas cessem, que as coisas, acho que o começo de tudo vai ser isso, né? A gente ter de fato, né, a regressão do avanço dos rios, que a coisa vá tomando uma normalidade climatologicamente falando, e aí depois é o momento realmente de botar a mão na massa novamente e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer muito pela força do povo mesmo, né? Como você disse, pela força do povo gaúcho. Obviamente, governos vão precisar se movimentar e muito para isso, né? Não é só a força do povo que vai decidir. Os governos precisam fazer a parte deles e a gente está aqui para cobrar também. E eu espero que dentro, em muito breve, a gente possa voltar a falar de coisas boas, voltar a falar de vinhos, né? Ter suas dicas de bons vinhos aqui. Já é uma parceria de 3 anos aqui com a gente, que você sempre, e é um ponto alto do nosso programa de sábado, viu, né? O pessoal sempre fica esperando o momento do brinde com o Maico Valé, porque aqui a mesma situação do ouvinte geralmente é a minha, né? Eu gosto de tomar bons vinhos, mas não entendo tanto quanto gostaria. Então a gente tem que ouvir quem entende pra gente sugar um pouquinho desse conhecimento também e saber apreciar ainda mais, a cada dia um pouco mais dessa arte que é dos vinhos. Então, meu irmão, um forte abraço para você. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul e dias melhores. Eu espero que sejam para logo breve aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo, a audiência. Eu acho que, só para finalizar, não é uma solução simples. Eu acho que sim, passa por a gente, primeiro momento, rezar para parar a chuva, né? É só os céus que pode nos livrar nesse momento da chuva. Mas eu acho que a solução ela é complexa, ela merece debate. Ao mesmo tempo que a gente tem que cobrar o poder público por apoiar, por organizar ações, é o povo que vai resolver, então não tem muito, né, milagre. Eu vejo algumas pessoas falar, a cidade vai ter que se mudar, o bairro vai ter que mudar de lugar. Não é simples assim, não é só mudar, tirar centenas de pessoas e colocar em outra região. Então, a solução ela não é simples, ela merece debate, ela é de longo prazo, por isso que ela precisa de todo mundo envolvido, né? O povo, o poder público, enfim, todos os agentes que podem de alguma forma ajudar nesse debate aí. Agradeço de novo aí a oportunidade de estar falando. Às vezes até para quem está aqui é bom falar, assim, para não só mobilizar mais gente, mas poder desabafar um pouco, né, Fernando? E em breve vamos estar falando de vinho aí. Sábado estamos juntos aí de uma maneira ou de outra. Uma hora a gente fala de vinho, né? Uma hora a gente volta a falar de vinho, né, Fernando? À medida que a gente passe a falar mais de vinho, vai ser interessante, porque a gente vai ver que a situação está começando a melhorar também. Valeu, forte abraço, amigo, e até a próxima, valeu. viu? Abração, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, conversamos com o nosso querido Michael Valé.